Bom dia, aqui é o professor Cláudio Natal, professor de matemática. Trabalhamos operações com números naturais, adição, subtração, multiplicação e divisão. E agora vamos dar início à potenciação e radiciação. Então vamos dar início à potenciação. E, como sempre, um problema para iniciarmos esse novo conteúdo. Um rapaz vai começar um programa de condicionamento físico para a competição das escolas estaduais. O programa consiste numa corrida em volta do campo. O número de voltas deve dobrar a cada semana. Logo abaixo do enunciado do problema, nós temos esse mesmo problema, mas em forma de tabela. Primeira coluna, o período. Na segunda coluna, o número de voltas. O período são primeira semana, 2 voltas, número de voltas. Segunda semana, 4 voltas. Terceira semana, 8 voltas. Quarta semana, 16 voltas. Vocês podem ter observado na tabela da página anterior que a cada semana houve um fator. E esse fator, no caso, foi 2. O 2 representa o quê? O número de voltas a cada semana. E para determinar o número de voltas da segunda semana, o que foi feito? Foi feita uma multiplicação. Uma multiplicação pelo 2, por ele mesmo, onde temos 2 vezes 2. Na terceira semana, também houve uma multiplicação e multiplicação de fatores iguais. O mesmo ocorreu com o número de voltas da quarta semana, onde nós tivemos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, sendo que nós fizemos até o momento apenas multiplicação. Com isso, pode-se concluir que a potenciação faz uso da multiplicação para fazer os seus cálculos, onde nós vamos ter fatores iguais, ou seja, um mesmo número multiplicado por ele mesmo. No caso do exemplo aqui, o número 2. Agora, essa multiplicação, vocês podem observar nesta página que ela pode ser escrita de outra maneira. Olha só aí, ó, a primeira. Na segunda semana, o que aconteceu? Dobrou o número de voltas, não é isso? Então, é 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2? Segunda semana, quantas voltas? 2 voltas. Isso pode ser escrito 2 ao quadrado. Na terceira semana, quantas voltas? Dobra o número de voltas, não é isso? Então, ele dá 2 voltas, só que isso 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo. Na quarta semana, vai dobrar também o número de voltas. Então, o que nós vamos ter? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Ou seja, 2 elevado à quarta potência. Em matemática, essa também é uma operação matemática, uma operação denominada de potenciação. Mas vocês podem estar se perguntando, o que é, a bem a verdade, uma potenciação, professor? Potenciação é nada mais, nada menos que uma operação matemática que utiliza a multiplicação. No entanto, esses fatores são iguais, ou seja, é uma multiplicação de fatores iguais. Cada item de uma potenciação tem um nome. Esse número que está aí em azul, no caso, o número 5, ele é chamado de base. O que seria a base? É o número que se repete, ou seja, é o fator que se repete. O 3, no caso aí, o que ele é? Ele é denominado de expoente. Expoente. O que é o expoente? Qual é a função dele? É ele que vai dizer quantas vezes a base será multiplicada. Como vocês podem observar aí no exemplo, a base é o 5. Olha aí em amarelo, 5 sendo repetido quantas vezes? 3 vezes. 5 multiplicado por 5, 25. E 25 multiplicado por 5, 125. Agora, o que é o 125?
o 125 é chamado de potência, ou seja, é o resultado da potenciação, é o resultado dessa nova operação matemática que hoje vocês estão conhecendo. Como é a leitura de potência? Vamos lá, olha aí. Se o expoente for 2, o que é o expoente? Aquele número que fica em cima, tá? Vamos lembrar do Sol, o Sol está lá no alto, entendeu? Poente, né? Então, expoente. Quando é o 2, lê-se ao quadrado, como por exemplo aí, 7 ao quadrado, ou 7 elevado ao quadrado. Quando o expoente é 3, ler-se ao cubo, ou seja, 5 elevado ao cubo, ou 5 ao cubo. Quando o expoente é 4, e a partir do 4, lê-se quarta potência, ou seja, 3 elevado à quarta potência. Se o expoente for 5, 2 elevado à quinta potência. Se for 6, 2 elevado à sexta potência. Se for 7, 2 elevado à sétima potência. Se for 8, 4 elevado à oitava potência. E assim sucessivamente. No sexto ano, especificamente, muito importante, eu coloquei até uma observação aí, tá? Nós iremos trabalhar, na maioria dos casos, com o 2, que é o expoente quadrado, e 3, que é o expoente cubo. No entanto, isso não impede que nós iremos trabalhar com outros expoentes, como 5, como 6, e assim sucessivamente. No entanto, iremos nos centrar mais com potenciação com expoente 2, que é quadrado, e expoente 3, que é o cubo. Vamos ver agora algumas propriedades básicas da potência. No sexto ano, vocês vão ver 3 propriedades principais. Essas propriedades existem para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque, de acordo com essas propriedades, não há necessidade de se fazer cálculo, ok? Como, por exemplo, aí a primeira propriedade, ela nos diz o quê? Todo número elevado ao expoente zero é igual a 1. Ah, professor, mas qual o valor desse A? Lembra que eu falei em sala? Esse A é qualquer número natural. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Como temos aí embaixo, ó, como exemplo, 3 elevado a 0 é igual a 1. 5.005, que é um número natural elevado a 0, é também igual a 1. Outro exemplo, 5 elevado a 0 é igual a 1 também. 25 elevado a 0 é igual a 1 também. Não importa o valor da base, não importa o valor desse A. Se o expoente é 0, o resultado vai ser sempre 1. O mesmo ocorre com a segunda propriedade. Essa segunda propriedade nos diz todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, toda vez que eu tiver o expoente 1, não importa qual seja a base será sempre ela mesma. Então, como por exemplo aí, 4 elevado a 1 é igual a 4. 1988 elevado a 1 é igual a 1988. 8 elevado a 1 é igual a 8. Nós temos aí o último exemplo, 25 elevado a 1 é igual a 25, ok? E vamos, então, para encerrar, a terceira propriedade. 1 elevado a qualquer expoente é igual a sempre a 1. Mas isso é lógico, por quê? Porque toda vez que eu multiplico o 1 por ele mesmo, vai dar sempre 1. Como, por exemplo, aí, ó, 1 elevado à quarta potência é igual a quanto? É igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá quanto? 1. 1 elevado a 1875. Se eu multiplicar o 1 1875 vezes por ele mesmo, lá no final vai dar 1, ok? E se eu fizer a mesma coisa, 1 elevado à quinta potência, é 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, vai dar 1 também. O mesmo se eu fizer, eu tenho aí como, por exemplo, 1 elevado à 25ª potência, vai dar o quê? É 1 vezes 1 vezes 1, 25 vezes.
vai dar como resultado 1. Uma observação importante: quando o número não tiver expoente escrito, ok? O expoente é sempre 1. Então, toda vez que vocês tiverem um cálculo de potência e que tiver no meio um número e que o expoente não aparecer, o expoente vai ser sempre 1, ok?